Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Voxcast, o podcast onde nós temos aqui o privilégio de trazer os nossos alunos da Vox2U para falar sobre comunicação, atrelado também à sua área de atuação. E hoje o nosso convidado é um jovem de apenas 24 anos, mas já tem mais de 6 anos de experiência no marketing digital. Ele vive a era digital no modo turbo. Ele já gerenciou mais de R$200 mil em anúncios. Ele é CEO e também fundador da Forside. E eu tenho aqui a grande honra de receber Michael Alves. Seja muito bem-vindo, Michael. Muito obrigado, pessoal. É uma honra estar participando desse podcast aqui da Vox2U. Eu espero poder contribuir com ideias, com insights, mostrar um pouco como funciona o meu mercado, o mercado de automação com inteligência artificial. E é isso aí, tô aqui para somar. Muito bem, então já preparem os ouvidos e o bloco de anotações, porque o Michael vai trazer muitas dicas aí para nós. E eu quero já começar, Michael, pedindo para você compartilhar um pouco sobre a sua trajetória, porque você tem 24 anos, mas 6 anos já trabalha nesse mercado. Me conta, como tão jovem começou essa jornada, o que despertou o seu interesse? Então, basicamente, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, sempre fui apaixonado por internet e tudo mais. E, inclusive, o meu sonho era prestar uma faculdade de ciência da computação. Só que eu me via empreendendo nesse ramo de tecnologia e internet. E foi bem, assim, um pouco antes da pandemia que eu conheci o marketing digital. E foi, inclusive, na época dos gurus que ensinava a vender curso, que era o curso dele. Então, a minha primeira vez que eu tive contato com marketing digital foi como afiliado. Depois de afiliado, eu fui para dropshipping. Depois de dropshipping, eu fiz um faturamento ali mais ou menos de 1 milhão com dropshipping. E aí eu migrei para gestão de tráfego e hoje eu sou especialista em automação com inteligência artificial. Que bacana, Michael. E nessa trajetória, o que foi o seu maior desafio? O meu maior desafio foi basicamente encontrar referências, manter o foco, porque é muito difícil você encontrar uma pessoa hoje que de fato está disposta a ensinar aquilo que ele realmente vive. Principalmente no marketing digital, existe muitos gurus que só querem faturar nesse mercado digital e não de fato transmitir, transbordar aquele aprendizado que ele tem para outras pessoas e faturar mais. Então, minha maior dificuldade no começo foi justamente isso. Porque, inclusive, como eu comecei, né, nesse boom de gurus que vendia curso a vender o curso dele, então essa foi a minha maior dificuldade mesmo. Entendi. E é isso. E, Michael, o que mais te motiva aí nesse universo digital? O que mais me motiva é a velocidade de atualização, a velocidade que expande esse mercado. Há mais ou menos 6 meses atrás, chegou a automação com IA, e ainda não está muito, assim, tem muitos empresários que ainda não sabem como que funciona a automação com inteligência artificial, mas eu acredito que IA é um futuro que já se tornou presente, e eu não consigo nem, assim, imaginar como que vai ser o futuro daqui a alguns 2, 3 anos. Então, o que mais me motiva nesse mercado é justamente essa expansão muito rápida, principalmente com inteligência artificial. Você falou aí dessa expansão e eu não poderia deixar de perguntar sobre comunicação. A era digital tá aí, é uma realidade. Mas como é que você vê a comunicação, a oratória nesse mercado, nesse ambiente digital? Muito importante. Por exemplo, pessoas que trabalham como gestão de tráfego, normalmente elas fazem muitas reuniões de fechamento com clientes, com empresários. Então, uma oratória ali, a comunicação, ela é muito importante, principalmente na hora da venda. Se você não transmite uma confiança, não transmite autoridade naquilo que você está falando, acaba que você não consegue vender. Então, os dois andam junto. Tanto a inteligência no mercado, como a oratória e a oratória em geral. Sim, a comunicação, ela tá em tudo. Exato. Tem que existir. Porque nós somos seres relacionais e a comunicação é essa ponte que nos liga. Mesmo tendo ali a inteligência artificial, tem um ser humano que está ali por trás. Exatamente. E para conectar com os outros seres humanos, precisa da comunicação. É bacana ouvir aí o seu ponto de vista, porque vocês trabalham aí com vários pontos, né? Fluxos de e-mail, páginas, anúncios. Me conta um pouco, como é que funciona o seu trabalho? Então, basicamente, como que é o meu serviço na prática?
nós criamos inteligências artificiais dentro de uma plataforma hoje que é chamada de N8N, e são automações diversas. Por exemplo, a Foresight ela trabalha com 4 pilares. Automação de atendimento, agendamento, processos e vendas. Então, como que seria na prática? Nós literalmente criamos um agente de IA e colocamos esse agente dentro do WhatsApp do nosso cliente, onde ele vai receber os clientes e aquele agente vai tratar esses clientes, esses leads que chegam, de forma totalmente humanizada. Ele vê áudio, ou melhor, escuta áudio, vê vídeo, vê imagem, vê PDF, vê arquivo, e assim faz a função que ele tem que fazer, que é a venda ou o agendamento em si. Então, na prática, é isso, a automação com a IA que eu trabalho hoje. Olha só. E você já viu assim, um projeto que foi incrível, foi tecnicamente perfeito, mas ele falhou em algum momento ou teve alguma dificuldade por conta da falta de comunicação? Já teve alguma história? Sim, com certeza. Por exemplo, o nosso primeiro cliente foi uma clínica de estética. Inclusive, foi um cliente que já era da gestão de tráfego e ele aceitou a gente pegar ele como case. Inclusive, a gente não tinha cobrado nada, só mais para fazer o teste daquilo que a gente já estava se especializando. E a comunicação foi muito importante, porque nós setamos uma IA nessa clínica que não só vendia, mas que ela tinha ali toda a metodologia do Spin Selling, que era conexão, rapport, tira dúvidas, ela gerava valor sobre o produto, que era uma consulta de estética, e depois fazia a venda. Então, isso foi muito importante ter essa metodologia na inteligência dessa IA para fazer uma venda. Inclusive, ela fez uma venda uma vez de R$5.000 e era meia-noite. Uau! Então, assim, foi o ponto mais assim, histórico da Foresight mesmo. Que bacana. E hoje, engraçado, você falando sobre isso, eu estava vendo um store de um influenciador e ele estava em São Paulo e disse que tinha agendado uma consulta, que o médico era ali com a agenda bem complicada, mas eles estavam fazendo a viagem para São Paulo para essa consulta. Chegaram lá, a atendente, a secretária, falou que o doutor não atendia naquele dia. Aí a justificativa é que a IA mentiu, a IA errou. Tem situações em que acontece esses tipos de bug, e, às vezes, ou não lançou a informação correta? O que pode gerar nesse tipo de situação para ter esse tipo de engano, de erro? Certo, o que acontece? Toda implementação de IA, você tem que fazer como é que eu chamo? Uma reunião com o cliente para coletar todas as informações da empresa. Produto, tom de voz da empresa, o ponto final, qual que é a ação que aquela IA tem que fazer, o que ela não pode falar. Inclusive, toda IA que nós implementamos no nosso cliente, nós colocamos uma ferramenta chamada de FAQ. O que seria o FAQ? Basicamente, o FAQ é perguntas frequentes que clientes fazem. Sim. Então, sempre que a nossa IA vai responder a um cliente, ela consulta esse FAQ para saber se já tem essa pergunta lá. Então, assim, diminui a margem de erro. Então, por que provavelmente deve ter acontecido isso? Provavelmente, no prompt, que é os comandos que a gente coloca dentro das automações, ou ele não foi validado, ou ele não foi testado antes de implementar. Então, é por isso que é muito importante ter um teste antes da implementação, para de fato não acontecer esse tipo de erro. Uma coisa também que é um diferencial muito grande, quando nós implementamos uma IA, nós ficamos monitorando ela praticamente 24 horas. Porque se por acaso acontecer algum bug, a gente já tá ali vistoriando para resolver aquilo o mais rápido possível e não acontecer esse caso do cliente na clínica e não ter o atendimento. E não ter atendimento. Marcaram a consulta, mas ele não estava agendado pro dia. Olha, você falando aí da Foresight, quanto tempo tem a Foresight? Como que surgiu a ideia da empresa? Você tem um sócio também? Me conta essa história. Sim, o que acontece? A Foresight, ela surgiu há 1 ano praticamente. Eu e meu sócio, nós nos conhecemos há muito tempo atrás. Inclusive, foi bem antes de eu começar com marketing digital. Foi quando eu trabalhava ainda como CLT, jovem aprendiz. E depois de muito tempo, ele, como é amigo do meu pai, ele viu que eu trabalhava com marketing digital e ele entrou em contato comigo. Michael, você trabalha com marketing digital? Vem aqui trabalhar comigo no escritório e tudo mais. E ali a gente começou como parceiros. E eu trabalhava como gestão de tráfego. Não era ainda com automação, com inteligência artificial. Eu trabalhava como gestão de tráfego e ele trabalhava mais a parte comercial.
onde ele entrava nas empresas e fazia treinamento comercial para os funcionários. Só que aí acabou gerando muita liga. Deu muito certo a gente trabalhando junto. Uma boa conexão. Isso, foi aí que a gente viu, caraca, tá dando muito certo, vamos abrir uma empresa. E foi aí onde surgiu a Foresight. Bacana. E é basicamente isso. Quanto tempo que a Foresight tá aí no ar? Já tem 1 ano já. Um ano de Foresight, muito bacana. E o sócio do Michael é aluno também da Vox. É aluno da Vox2U. É aluno da Vox2U. Depois a gente vai trazer ele aqui. Mas eu quero saber da sua história com a Vox2U. Perfeito. Você participou de um treinamento imersivo que nós temos aqui, que é o Intensivox, um final de semana inteiro, com muitas técnicas ali, com muita prática. Você foi aí conduzido pela nossa facilitadora Eliane Cardoso. Eu gostaria que você compartilhasse como que foi a experiência do Intensivox, quais foram ali as ferramentas que você mais gostou de absorver, de trabalhar. Pronto, perfeito. O Intensivox foi uma chave muito crucial na minha vida, porque eu tinha muita dificuldade de falar. Inclusive, no Intensivox, eu descobri que eu tinha muitas manias... como é que vocês chamam? Vícios de linguagem. Vícios de linguagem. Uhum. Eu terminava muito assim, é isso. É isso. E a Eliane pegava no meu pé o tempo todo. Era eu e uma outra aluna. Uhum. E assim, o que eu mais gostei no Intensivox foi a didática da Eliane, que é excelente. Sim. As gincanas, que, de certa forma... No primeiro dia, todo mundo tá travado. Sim. Mas quando vai surgindo, quando vai assim, encaminhando as aulas, né, o Intensivox, as pessoas vão se destravando, e isso é muito legal. Uma coisa que me destravou muito foi como é que chama? O caixote. O caixote foi excelente. Aqui dali, foi um medo, assim, que eu destravei. Destravou, a oportunidade de se expor ali para várias pessoas, falar sobre um tema ali que é colocado, mas que você tem ali um repertório para poder compartilhar. Uhum. Isso é muito bom. A exposição, ela é importante nesse processo de desenvolvimento. Falando de negócios, o que você acredita que, além desses destraves que você teve aí no Intensivox, que você hoje utiliza para negociação, para falar com o cliente, que você aprendeu aqui no curso intensivo de comunicação e oratória? Pronto, perfeito. Uma coisa muito importante que eu aprendi é olhar no olho. Isso passa muita credibilidade, passa muita confiança, que era algo Conexão, exatamente. Que foi uma coisa que eu peguei do Intensivox e eu aplico isso todos os dias. E assim, é o que mudou a chave do meu negócio. Porque quando você vai para uma reunião e você olha para a pessoa, você transmite essa confiança, acaba que 70% da venda ali já está feita. Já está feita, exatamente. E como você acredita que a IA pode ser utilizada para potencializar a comunicação? Perfeito. Inclusive, quando eu fui convidado pro podcast, eu entrei no ChatGPT, eu criei um GPT. Você criou, olha só. Para ser um apresentador de podcast. Olha só! Para eu me preparar para o podcast. Que bacana. É o primeiro podcast que eu participo, então assim, a inteligência artificial, ela é muito boa para ajudar nesses pontos. Sim. Porque se você, por exemplo, o ChatGPT é o mais conhecido, a plataforma mais conhecida hoje. Sim. Então o ChatGPT, ele é uma ferramenta muito boa para te ajudar na comunicação. Seja lá para uma apresentação de um slide, apresentação numa reunião, ou uma venda, se você utiliza a IA e, sei lá, prepara ela, inclusive já é um insight, quando você for usar o ChatGPT, se você dá um comando para ela, por exemplo, a partir de agora, você é um apresentador de um podcast e você vai me ajudar a me preparar para um podcast. Isso faz com que a IA ela se torne mais inteligente do que ela é, e ela dá respostas mais precisas. Olha só. Então, é basicamente isso. Ela pode simular as perguntas para você e te ajudar também com a organização das suas respostas. Exatamente. Falando dessa questão de inteligência artificial, a gente sabe que tem muitas conversas, as pessoas têm muitas discussões sobre... Será que ela vai tomar o lugar das pessoas? Será que... Sim, a gente sabe que alguns processos mais técnicos já têm inteligências artificiais que estão realmente facilitando, agilizando os processos. Uhum. E tem-se aí a previsão de que algumas profissões, de fato, vão deixar de existir.
Mas eu acredito que a comunicação, essa questão da relação humana, ela ainda é fundamental e não acredito que ela vá desaparecer. Mas como é que você percebe isso, Michael? Como que você imagina que a inteligência artificial, será que ela pode substituir? Ou como você percebe também a comunicação e a inteligência emocional nesse cenário? Pronto, perfeito. O que acontece? Uma coisa que a Foresight, ela fala, que é uma coisa que a gente sempre comunica, é que a IA ela não veio para substituir o ser humano, mas sim para potencializar e ajudar esse ser humano. Vamos dar um exemplo bem prático do que eu vivo hoje, que é a automação com inteligência artificial. Nós nunca anunciamos que a nossa automação vai demitir a sua funcionária. Nós nunca falamos isso. Muito pelo contrário, mas se impulsionar o resultado dela no presencial. Hoje uma secretária, por exemplo, ela tem muitas funções. Recepcionar o cliente na clínica de estética, só dando um exemplo. Organização de agendamento. Ela precisa organizar o ambiente dela. Ela precisa atender entrar em contato com os leads que têm um agendamento pronto para confirmar o agendamento. Então, quando você coloca uma automação para atender os leads que chegam, ela acaba ganhando mais tempo para atender o presencial e ter o presencial mais eficiente. Então, assim, uma coisa que a gente comunica é que a IA, ela não veio para substituir o ser humano, mas sim potencializar o resultado dele no presencial. Lógico que vai ter alguns serviços que provavelmente serão substituídos, mas não substituídos por uma IA, vai ser substituído por uma pessoa que trabalha com IA. Por exemplo, gestão de tráfego. Hoje já existem plataformas que automatiza o gerenciador de anúncio, mas só que precisa de uma pessoa por detrás para configurar essa plataforma para fazer essa automação. Então, acaba que uma coisa leva a outra, entendeu? As relações pessoais, elas estão sempre implícitas ali, Sim. estão sempre movimentando, até porque isso vai servir a outras pessoas. Exatamente. Muito bem. E, Michael, tem algum case interessante que você poderia compartilhar com a gente, que foi um case assim de sucesso que vocês trabalharam lá na Foresight, ou até mesmo antes do surgimento da empresa? O case de sucesso que nós temos é a clínica de estética que eu falei, que vendeu um procedimento de R$5.000, meia-noite. Esse é um dos maiores cases que nós temos, porque basicamente a empresa estava fechada e mesmo assim fez uma venda muito grande, porque R$5.000 é uma venda high ticket, principalmente para um meio de clínica de estética. Então, esse é o maior case que nós temos hoje. Inclusive, é um case que sempre a gente fala nas nossas reuniões e a pessoa que está ali na reunião fica, caraca, sério mesmo? Aí a gente mostra assim, o script, como foi o atendimento, que é o mais legal, porque quando eu mostro o atendimento desse momento, é muito incrível, porque ela não só fez uma venda, ela gerou uma conexão com aquele cliente, ela entendeu o desejo, a dor daquele cliente e fez a venda no final. E isso, por trás disso, teve vocês ali junto com o cliente, entendendo qual é o perfil do cliente, fazendo esse desenho, o que a empresa deseja, para tornar ainda mais pessoal esse atendimento. Existe algum case aí no mercado de que, às vezes, a falta de cuidado ou de teste, como você falou, que precisa testar, acompanhar antes de liberar, gerou um problema para a empresa? Não, porque a gente sempre previne, a gente não remedia, a gente previne, é melhor prevenir do que remediar. A gente sempre faz, assim, lógico, obviamente que quando nós implementamos uma IA, ela não vai ficar 100% precisa. Mas eu não tô falando da sua empresa não, tô falando assim, no mercado geral mesmo, viu? Então, assim, quando a gente coloca uma IA para trabalhar, obviamente ela vai ter alguns bugs. Só que quando tem esses bugs, a gente tem que correr para resolver aquilo, para não acontecer aquele caso, por exemplo. Mas eu já vi várias situações, a gente senta com empresários todos os dias. Inclusive com empresários que falam que contratou uma automação com IA para a empresa dele, mas na verdade era um chatbot. Então, assim, aí ele contrata, perde venda, porque é chatbot, ninguém gosta de falar com chatbot. Então, assim, é um problema. Sim. Então... É porque fica muito... É muito mecanizado, né, o chatbot. Então... Isso, inclusive, é uma grande diferença. Hoje existe 3 tipos de automação com IA.
existe o chatbot, Uhum. existe a automação com IA que ela é criada, e existe plataformas que têm uma IA. Resumindo, chatbot é um chatbot, o cliente, quando você instala um chatbot na empresa, o cliente ele tem que seguir um script, tem que seguir palavras-chave. Sim. Não tem o cliente ele não tem liberdade na conversa. Uhum. A outra diferença é, quando você contrata uma IA de uma plataforma que se diz automação com IA, eu gosto de inclusive usar essa analogia. Imagina uma casa. Você compra uma casa. Essa seria a plataforma. Uhum. O que você vai setar ali nessa casa é os móveis. Você pode colocar da forma que você quiser os móveis. E é aí que diferencia a automação com IA que é criada, que é o meu serviço hoje. A gente literalmente compra o lote, sobe os muros e depois faz toda a acabamento, o acabamento, organização. compra os móveis. Então essa é a grande diferença. Então é totalmente personalizado, entendeu? Sim. Não é algo que já está criado. Rígido, que tem que ser naquele formato. Isso. E minha experiência enquanto usuária geralmente não atende ao que eu preciso. Exatamente. E aí até você conseguir o contato com uma pessoa que vai te ouvir e te dar o direcionamento, gera ainda mais tempo, desgaste. Então, algo que às vezes deveria economizar o nosso tempo, tanto o nosso, porque geralmente é para o nosso atendimento ser mais rápido, Sim, acaba demandando mais tempo e insatisfação, porque quando eu entro em contato eu quero uma resolução o mais rápido possível. Assim. E na verdade não é sempre que a gente tem essa percepção, né? Essa questão. Muito bem. Voltando lá no Intensivox, estou indo e voltando. Gostaria que você me falasse aqui do Intensivox. O que mais te chamou atenção, mas que você mais gostou de dinâmica e de conteúdo? Você fala a dinâmica que eu mais gostei? Isso. A dinâmica que eu mais gostei foi quando a Eliana pediu pra gente fazer uma dupla. Uhum. E a gente tinha que fazer meio que um debate com um tema, onde um era a favor e outro era contra. Uma argumentação ali convincente. Isso. Né? Muito essa bom. ali foi genial, foi muito boa essa aí. E vocês entenderam ali como é que funciona a arte do debate, não embate, Isso. mas ali é trabalhar mesmo a argumentação. E como a persuasão. A persuasão. E como que você usa isso no seu dia a dia? Você fala em relação à persuasão. Trabalho. Isso, a persuasão no trabalho. Então, no meu dia a dia, principalmente nas reuniões, né? Eu utilizo muito quando, principalmente ali no fechamento, a gente tem que persuadir, querendo ou não, o nosso cliente. Falando de resultados, trazendo soluções, ou escutando o cliente, ouvindo as dores dele, né? Sim. E ali depois trazendo uma solução personalizada para ele. Tentando explicar para ele a diferença das 3 IAs que eu comentei agora há pouco, que é o chatbot, uma IA que já existe e uma IA que é criada. Então a persuasão, ela está basicamente ali, onde mostra esse diferencial. Muito bem. E a comunicação como um diferencial também no seu processo de negociação. Sim, com certeza. Com os clientes. Você percebeu uma diferença? Você falou assim, a questão do contato visual, agora você trouxe aí a questão da persuasão. Isso tudo faz muita diferença no processo de negociação. Mas depois que você passou por essa experiência, como é que você sentiu os resultados nesses processos de negociação com seus clientes? Você fala em relação ao sentimento, né? Calmaria, paz. Então... Segurança, isso. Quando eu fazia uma reunião antes do Intensivox, que eu tinha essas travas, né? Quando eu fazia reunião, eu ficava meio preso. E muitas vezes eu perdia aquela venda justamente por conta dessa falta de comunicação. Depois do Intensivox, que eu entendi quais eram minhas dores, meus probleminhas que tinha que resolver... Aí quando eu comecei a encaixar as peças que estavam faltando, eu comecei a vender mais nas reuniões. Que coisa boa. Então você sentiu aí os resultados na prática. E muito interessante você falar sobre a questão da inteligência artificial. Você trouxe tecnicamente, mas sempre na sua fala eu vejo que por trás tem o ser humano ali que está olhando, que está observando, porque tem que ter esse olhar para tratar com o outro. E esse processo de se comunicar, de conectar com o outro, ele é muito importante. Como é que você vê o futuro da inteligência artificial e da comunicação? Da inteligência artificial e da comunicação, eu creio que a um período muito próximo vai existir robôs já apresentando podcasts, talvez. Com certeza terá apresentadores em palestras. Inclusive, eu já vi até vídeos de testes de um robô
que ele tá fazendo uma palestra ali. Uau. Então eu acredito que nos próximos 5 anos a gente vai estar vivendo... Eu esqueci o nome daquele filme que tem uns robôs assim. E talvez eu possa estar totalmente viajando, mas eu creio que daqui a alguns tempos vai ter muitos robôs aí com inteligência artificial, que vai ter uma comunicação muito boa, fazendo palestras, fazendo podcasts, atendendo presencialmente, assim, com toda certeza. Eu não tenho dúvida disso. Trazendo tudo de uma forma um pouco mais humanizada para gerar essa conexão. Sim, com certeza. Bacana. Michael, muita coisa, hein? Muita. A gente conversou aqui e tem muita coisa ainda a ser desvendada, tem muitas coisas que a gente pode realmente aprofundar, mas não sou só eu que estou perguntando aqui, tem perguntas também de quem está nos ouvindo, então quero agora abrir para a pergunta do público. Diz aí. Oi, eu não sou o público, tá? Estou representando aqui, então não me leve pro pessoal. Você falou aí que existe inteligência artificial que cria podcast, existe tanto que cria só áudio, tanto para as que criam só áudio e vídeo mesmo, né? Inclusive tem até uma que é bem polêmica, e a gente não tem medo de falar porque, como vocês mesmos disseram, nunca haverá de ser substituído, né? Sim. O humano pela inteligência artificial, mas sim potencializado. É uma inteligência artificial que até levanta algumas questões, porque ela fala mal dos outros. E aí quem vai processar quem? Depois eu vou... Em outra oportunidade eu vou dizer qual que é essa aí, que agora eu não lembro agora. Tá bombando o perfil. Em 3 meses tem mais de 500 mil seguidores. É a Veo? Alguma coisa? Isso. Veo 3? Não. É um perfil. Eles usam sim. O VO3, não, sei. Entendi. Usam o VO3, mas é um perfil específico que tá falando muito mal de um monte de gente famosa. Virgínia, Léo Dias e por aí vai. E aí fica a discussão, né? De quem que é a responsabilidade. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Algumas vocês já responderam. Uma delas é qual que é o próximo passo da automação com IA? Próximo passo da automação com IA. Cara, que pergunta boa. Porque hoje a automação com IA, ela não tem um limite. Quando, por exemplo, a Foresight, ela faz automações de processos, não só atendimento. Às vezes o cliente, ele quer uma automação de uma planilha. Às vezes o cliente, ele quer uma automação de CRM. Então, assim, o próximo passo, eu acho que não tem um próximo passo. Porque não tem, assim, o céu é o limite. A ideia da pessoa é o próximo passo. Por exemplo, eu gosto até de falar, a inteligência artificial, ela não começou por agora. A inteligência artificial começou em 1850. Então, a IA em si, ela já existe há muito tempo. Como, por exemplo, o Waze. O Waze é uma inteligência artificial. E, querendo ou não, isso ali é uma automação com IA. Antigamente, quando você ia viajar, você precisava de um book, que é onde tinha os mapas, as rodovias. Sim. Hoje, você entra no Waze, coloca a localização e ali ele te automatiza o seu processo de ida pro local. Então é isso, acho que o próximo passo da automação é até onde a pessoa souber onde ela quer automatizar. Boa, excelente. Tem uma outra pergunta aqui. Quais segmentos mais precisam do produto que você oferece? Não entendi. Pergunta. Quais segmentos mais precisam do produto que você oferece, dessa automação? Então, eu acredito que o segmento que mais precisa são os segmentos onde precisa de agendamento de clientes. Para agendar uma consulta, agendar uma reunião, agendar, sei lá, uma visita. Então, eu acredito que é basicamente isso. Todos os segmentos vão precisar de uma automação com IA. Todos, literalmente todos. Mas o que mais precisa, eu acho que o que mais vai necessitar são esses de agendamento. Boa. Tem um outro aqui, ó. O que a IA ainda não pode fazer no atendimento? Sentimento. Ela não tem sentimento. Se você faz uma pergunta, tipo assim, se você ofende ela, lógico que ela vai pedir desculpa e tudo mais. Só que ela não tem sentimento, ela não entende que aquilo dali é de fato uma ofensa mesmo pra ofender. Se você entra no chat, numa conversa com uma IA e você chama ela de, sei lá, de inútil, ela, pô, me perdoa, não sei o quê, mas ela não sabe o que é de fato, o que aquela pessoa tá chamando ela. Tem uma outra pergunta aqui que você já até respondeu, mas às vezes você pode complementar. Ela chegou antes de você falar.
sobre o assunto, que é: você acredita que o tráfego pago será substituído pela inteligência artificial daqui a algum tempo? Não só acredito, como ele já está sendo. Hoje já existe automações dentro do N8N, onde você automatiza totalmente o processo de uma gestão de tráfego. Desde otimização de campanhas, desde subir uma campanha, desde subir um anúncio, criar uma copy do anúncio totalmente automatizado. Então hoje isso já é possível. Não é muito falado, mas já é possível. Já é possível. Tem uma outra aqui que você também já falou um pouco, que é: qual é a diferença do atendimento com IA e o atendimento com bot? Que você até falou que tem gente que está vendendo lebre anunciando gato, né? Exatamente essa expressão. Eu vendo um bot e falo que é um IA. Sim, isso tipo assim, é uma dificuldade muito grande de transmitir isso numa reunião com o cliente. Porque quando você senta com o cliente, até você explicar que você está criando uma IA para ele, ele fala assim: nossa, mas eu sentei com um rapaz essa semana e ele me vendeu a mesma coisa, só que por um preço muito mais barato. Aí você fala assim: tá, mas como que era essa IA? Você chegou a testar? Ele: não cheguei a testar. Aí eu falo assim: então testa, pede um teste. Aí quando ele testa, ele: nossa, é diferente. É diferença, né? Sim, é porque, é que nem eu falei, é você comprar uma casa que ela já está pronta e você só coloca os móveis. Só que você não pode personalizar a casa em si. Você não pode subir uma parede, você não pode derrubar uma parede, você não pode fazer isso. Você está preso naquele padrão específico. Agora, a última pergunta é interessante, hein? Você disse que a IA já consegue realizar uma venda. Sim. Você acredita que a IA também vai realizar uma compra? Daí será uma conversa de venda e compra de IA para IA. Legal, porque, assim, eu fiz um teste uma vez, da minha IA, e aí eu entrei em contato com uma empresa que tinha uma IA, e aí eu deixei as duas IA conversando. E é a coisa mais engraçada do mundo, porque elas finalizou o atendimento e ficou num loop infinito. Muito obrigado, qualquer dúvida você pode perguntar. E a outra respondia: tudo bem, qualquer coisa eu te falo. Se você tiver alguma dúvida, você também pode perguntar. Aí a outra também. Então, assim, eu acho que fazer uma compra é legal até você falar isso, porque vamos imaginar um restaurante que tem um processo, assim, ele tem uma rotina mensal de fazer uma compra de estoque. E ele sempre compra aquela mesma quantidade daquele mesmo produto. Então é possível fazer uma automação onde ele não vai precisar entrar nessa plataforma para fazer a compra, mas deixar uma IA que vai fazer sempre essa mesma compra todos os meses, a mesma quantidade. Então é possível gerar uma IA que faz esse o GPT processo. recentemente lançou uma agente que faz compra, né? Ele faz compra e faz algumas atuações em segundo plano. É coisa recente mesmo. Não, e aí, se ele topa de repente com a sua inteligência artificial, vai ser uma vendendo e outra comprando. O problema talvez seja quando uma quer vender para outra, né? Aí vai ser osso, viu? Eu fiquei já imaginando o mercado financeiro, fazer ali a configuração e ela saber ali quais serão os melhores caminhos, as melhores ações, as que vão valorizar, e ela fazer esse processo de compra, já substituir aqueles que... Olha, tem muita coisa. É que nem eu falei, não tem. Que nem você fez a pergunta: qual que é o próximo passo da automação com IA? É a sua imaginação. O que você imaginar, você vai automatizar. Isso aí você falou é interessante do mercado financeiro, porque já existe IAs que fazem isso. Que compra no período que o momento de compra tá bom e vende na hora que é o momento de venda. Então já existe isso. A parte de análise. Ela já tem ali todas as informações, ela já faz a análise e consegue. Meu Deus. Eu tava aqui só para ler pergunta, mas eu vou só deixar um detalhe aqui. Claro. É que eu acredito que IA vai ser igual bomba atômica. A gente vai chegar tão longe, que vai ter que haver um limite ético entre todas as partes para que não haja prejuízo. Então, por exemplo, a IA pode fazer análise de ações e tal? Pode, mas é proibido. Entendeu? Poder pode, porém é proibido. É permitido... igual o caso da bomba atômica, né? Uhum. Todo mundo tem bomba atômica, mas bomba atômica só soltou uma vez, em Hiroshima e Nagasaki. Sim. Né? Então... a IA, tipo assim, tem os lados positivos e os lados negativos, vai mais pela índole da pessoa. Exato. Por exemplo, o VO3. O VO3 você consegue fazer vídeos assustadores. Esses dias eu vi um vídeo de um senhor falando assim: gente, eu tomei esse medicamento
e melhorou minha cura do câncer. Mas você vai ver, é uma pessoa querendo aplicar um golpe. Então, assim, vai mais da índole da pessoa, que pra que ela vai usar isso aí tomar muito cuidado. E aí a gente entra nessa questão ética, legal, que vai ter que ser realmente... Tem que acompanhar, porque tá avançando muito rápido. Sim. Então, se não tiver algo que regulamente... De fato, pode ser um problema futuro. Com certeza. A gente conversando aqui, eu fiquei lembrando de vários filmes futuristas. Sim. Na época parecia assim, nossa, mas isso nunca. É igual os Jacksons, era Jacksons, né? Que parecia que, não, mas nunca isso vai acontecer. A gente já viu muitas outras coisas além daquilo. Se eu não me engano, o nome do filme é Ela. Não conheço. Tem esse também. Tem. Verdade. E o Ela, chega uma época em que as pessoas já estão descontentes dos relacionamentos, e aí um rapaz compra uma inteligência artificial, e ele acaba se relacionando emocionalmente com ela, tem ali uma programação. E lá na frente ele descobre que essa IA não se relaciona só com ele, ela tem várias outras pessoas. Então é todo aquele sofrimento humano dele, mas ela configurada ali para de fato atender e corresponder a essa paixão vira, assim, é uma história muito interessante que fala realmente dessa questão das relações humanas e da inteligência artificial, mas é algo que pode acontecer, sim, então pode. Precisa, sim, ter muito cuidado. Com certeza. O japonês é muito ligado a essa questão, né? De se relacionar com tecnologia. Sim. Né? Tanto que tem gente que já casou com um assistente virtual, holograma e tal. Holograma, isso, eu lembro E desse aí, casamento. eles criaram uma atriz pornô que faz vídeos. Olha só. E aí, eles meio que modificaram o formato da cabeça dela pra você ver que ela não é muito real. Meio que foi uma obrigação que eles tiveram, porque era muito real aquilo. Caraca. Nossa. Aí ia ter, sei lá, o OnlyFans da inteligência artificial. Inclusive, Gente. o YouTube não monetiza mais criações com IA. Olha só. Que é Caraca. interessante, né? Não, interessante. É uma forma de regulamentar ali, Sim. ser mais justo. Desincentivar, né? Desincentivar, isso mesmo. Michael, incrível que o nosso bate-papo, foi muito bom ver aí a sua percepção sobre a inteligência artificial e a nossa boa comunicação e oratória, que eu acredito que nunca vai sair de ação e ela humanizada Sim. mesmo por nós, então muito bacana, muito obrigada aí pelo compartilhamento, e eu gostaria que você deixasse aí para os nossos ouvintes, para quem está nos vendo, como que conecta com o Michael, como que conecta aí com a Foresight, conhece mais sobre o seu trabalho aí nas redes sociais. Certo. Hoje meu Instagram, ele é Michael, com 2L no final, .ia. Lá a gente faz todos os vídeos de como que é a empresa, todo o processo de implementação de automação com IA. Lá eu explico os riscos que tem nesse mercado, os perigos que tem, explica a diferença das 3 IAs que eu comentei aqui. E o nosso dilema da Foresight é: tomem cuidado com quem está prometendo IA que vai substituir humanos. Sim. Então, segue lá meu Instagram, Michael, com 2L. .ia, e tem um do Bruno também, que é meu sócio, que também faz esse tipo de conteúdo, que é Bruno Resplande. Muito É bem, isso. muito bem. E Michael, para a gente encerrar, deixa uma mensagem aí para o nosso público. Você, enquanto jovem empreendedor que trabalha aí no mercado do marketing digital, de inteligência artificial, qual o recado que você daria para as pessoas que estão tentando aí, querendo ingressar nesse mercado, que estão iniciando? Deixa um recadinho para o nosso público. Bom, primeiramente, vocês precisam aprender o que é uma inteligência artificial. Eu acho que esse é o primeiro passo, você saber o que é uma IA. Segundo passo é você tomar cuidado com esse mercado, alertar as pessoas em sua volta, porque de fato é um mercado preocupante, é um mercado que vai mudar a vida de muitas pessoas, principalmente para quem vai se especializar nessa área de inteligência artificial ou de automação com inteligência artificial. As duas coisas são totalmente diferentes. E buscar aprender mais sobre esse mercado, que esse mercado é um futuro que já está no presente. Já é real. Já é real. Tá certo, Michael, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Seja bem-vindo em outras oportunidades aqui no VoxCast. Muito obrigada pelo compartilhamento de tanta informação, tanto conteúdo aqui riquíssimo. Eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito. E se esse conteúdo aqui fez sentido para você, compartilha, comenta. É sempre bom a gente aí poder propagar bom conteúdo, boas informações.
Eu quero agradecer a sua audiência em mais esse episódio do VoxCast e deixar aqui a mensagem de que a inteligência artificial, a tecnologia, ela é sempre muito bem-vinda, mas a arte de se comunicar, se conectar com as pessoas com verdade e propósito, isso nunca vai sair de cena jamais. Então, muito obrigada, Michael, muito obrigada, Golter, aí, pela participação com o público, e muito obrigada a você que nos prestigiou até esse momento e até o nosso próximo episódio.